Boa noite a todos! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Terra Plana Reloaded. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o primeiro vídeo, a primeira live de uma nova série, atendendo a pedidos de muitos. Depois da conclusão da série Revelando o Apocalipse, estamos com a série Heresias da Babilônia, ou seja, do sistema religioso. Vamos questionar se o reino vindouro será na terra, se os salvos irão ou não morar no céu, para onde irão os eleitos a partir da volta de Cristo. Então vamos dar início, sem mais delongas. Eu fiz uma introdução aqui. Ontem eu fiquei o dia inteiro trabalhando nesta apostila e hoje uma parte do dia também. Porque as pessoas me pediram, não, faz de uma forma bem didática, de modo que todos possam entender. E foi o que eu fiz. Eu procurei fazer de uma forma bem didática, totalmente embasado na Bíblia, sem trazer nenhuma doutrina de denominação religiosa. Então vamos lá. O reino vindouro será na terra, não iremos morar no céu. Isso pode parecer chocante para algumas pessoas, mas é a mais pura verdade bíblica e nós vamos provar. Aumentar o áudio? Aumentar a tela aqui, tá? Então vamos lá. Quando Deus Todo-Poderoso criou a terra, ele viu que tudo era muito bom. Então nós temos Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Se algo é muito bom para o padrão de perfeição divino, significa que é algo de absoluta excelência e não provisório e ou perecível. A terra em que hoje habitamos se encontra corrompida e contaminada, ou seja, bem diferente do estado paradisíaco em que foi criada. Então nós lembramos o que aconteceu em Gênesis 3:17, quando Adão e Eva pecaram, quando eles caíram, quando houve a queda. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então entrou uma maldição na terra, devido ao pecado, devido à queda do homem. Mesmo assim, a gente considera que a terra é um lugar maravilhoso. A gente considera que a natureza é esplendorosa. Agora imagina se não tivesse sido amaldiçoada pelo pecado. É que a gente não tem como conceber o estado real, natural da terra, dela restaurada. Então, temos uma outra passagem também, Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Apocalipse 19:2a. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. Essas passagens nos revelam que a terra ela foi contaminada, ela foi corrompida, ela se encontra num estado de decadência. Romanos 8:21 e 22, uma passagem que é muito conhecida também, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de pranto. Então, a Bíblia deixa claro que a natureza geme. Os animais, as plantas, o sol e a lua, nada está no seu estado puro em que foi criado. Por isso que o sol ele pode nos dar queimadura de 3º grau, a lua também pode trazer danos. Inclusive os termos alucinado, lunático, vêm de danos que podem ser causados pela lua cheia, se você ficar em grande exposição. Se você ficar perdido numa floresta, provavelmente você vai morrer, ou de picadas de insetos, ou algum animal selvagem vai te atacar, um leão. E nós sabemos que no reino milenar não vai ser dessa forma. No livro de Isaías, está dito, né, que o leão
vai comer palha juntamente com o boi, que a criança vai poder colocar a mão na cova de uma cobra e não vai ser picada. Então nós temos que entender que a terra que será herança dos eleitos vai ser uma terra completamente restaurada. Mas nós não iremos para o céu. Tais passagens, dando sequência aqui, tais passagens nos revelam a necessidade de um reino milenar literal de regeneração da terra, tal como pregado por Cristo a seus apóstolos em Mateus 19, 28, o que vai ocorrer antes da descida da nova Jerusalém celestial em Apocalipse 21, 2. A crença em uma morada nos céus não se fundamenta e nem teve origem na Bíblia. A influência do mundo pagão sobre as religiões denominadas cristãs, entre aspas, é responsável não só por esta doutrina, mas por muitas outras que permeiam as milhares de religiões de nossos dias. Embora exista uma única e absoluta verdade, somente no meio evangélico existem mais de 500 subdivisões, cada uma pregando de acordo com os dogmas da sua respectiva seita ou denominação. As religiões não se entendem, lembrando as seitas judaicas da época do Senhor Jesus, quando tínhamos os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, etc., sendo que nenhuma destas conseguiu enxergar a verdade, mas tão somente aqueles poucos que saíram delas. Então, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe, na época de Jesus, tinham várias denominações religiosas. Tinham vários fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Tinha várias outras. E todos se perderam. Ah, mas quem que foi salvo, Gilberto? Aquele remanescente salvo. Tem os 144 mil, os gentios. Então, foram justamente os que saíram dessas denominações. Nicodemos era um fariseu. Ele se converteu, conversando com Jesus. Os discípulos fazem parte, não só os 12, que depois virou 11, depois voltou a ser 12, depois tinha o grupo de 70, tinha o grupo de 500, mas só conseguiu ser salvo aquele que saiu do sistema religioso. E é por isso que a Bíblia fala, em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Não tem como, pessoal, continuar no sistema religioso e querer ser salvo. Olha essa passagem. O próprio Senhor Jesus afirmou que os mestres da lei e religiosos da época impediam a salvação das pessoas. Isso aqui é uma afirmação de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ele estava falando isso para o sistema religioso da época, para os doutores da lei, para os fariseus, para os escribas, para os líderes religiosos. Ele estava falando isso para os líderes religiosos. Vocês não deixam com que as pessoas se salvem e também não se salvam vocês mesmos. Então por isso que a gente insiste. Sai da Babilônia. O nome da série aqui que nós estamos apresentando, Heresias da Babilônia. Babilônia é um sistema religioso. Não tem nenhuma que está certa. Não adianta falar, não, mas na que eu vou tem coisas que eu sei que está errada, mas tem muita coisa certa. Não adianta. Satanás pregou coisa certa para Adão e Eva. A hora que vocês comerem essa fruta aqui, vocês vão ser que nem a Deus no sentido de conhecer o bem e o mal. E realmente, foi verdade. Eles ficaram sabendo, eles perceberam que eles estavam nus, eles perderam a pureza. Certamente não morrereis. E eles nem morreram na época. Adão foi morrer com 930 anos. Foi uma meia-verdade. Então ele contou uma verdade e uma meia-verdade e já foi suficiente para eles serem condenados e mortos. Então, a gente tem que acordar. Sair desse sistema maligno, jesuíta maçônico. Mateus 23:13. Só lembrando que o reino dos céus é o reino que descerá dos céus e virá até os eleitos. Não se confundindo com o reino nos céus. Então tá grifado aqui para a gente não fazer essa confusão.
Por isso oramos, venha a nós o teu reino, a nós homens que estamos na terra, tá? Os principais doutores da lei e mais respeitados líderes religiosos ignoravam a verdade que poderia levar à salvação, do mesmo modo que acontece nos dias de hoje. Disse Jesus: você é mestre Israel. Aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. O Nicodemos, ele era um dos mais respeitados doutores da lei. Se ele fosse um pastor de hoje, ele seria um pastor celebridade. Eu não vou falar o nome dos pastores celebridades para não causar um mal-estar, strike. Mas o Nicodemos, se ele fosse um pastor, ele seria um pastor, sei lá, com 5 milhões de inscritos hoje. Então disse Jesus: você é mestre Israel e não entende essas coisas? João 3,10. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? João 3,12. Para a gente ver o nível de cegueira dos líderes, o nível extremo de cegueira dos líderes. Vemos exatamente o mesmo ocorrer em nosso tempo, com pastores e líderes famosos, aclamados por centenas de milhares de seguidores, mas levando todos à perdição. Não adianta achar que está salvo, que está louvando, que está orando, que está se santificando, num lugar que prega mentira, num lugar que está a maçonaria por trás, a ordem dos jesuítas por trás, que fala de morar no céu, de trindade, de imortalidade da alma. Não adianta. É a igreja da Laodiceia. Tem coisa certa, tem coisa errada, é morno. Só que o morno vai ser vomitado. Carta para a igreja de Laodiceia. Antes você fosse quente ou frio. Mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. O sistema religioso de hoje é morno. Não serve para nada. Não há a menor dúvida de que a mãe Babilônia de Nimrod e os impérios que se seguiram, como Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, trouxeram consideráveis contribuições do paganismo à apostatada religião romana e suas filhas. O protestantismo, apesar de proclamar, entre aspas, que segue as escrituras, na verdade acaba defendendo com unhas e dentes não a Bíblia, mas as terríveis tradições dos dogmas do papado. Dentre esses falsos ensinos, podemos citar guarda do domingo, que é o dia do sol dos povos pagãos, comemoração do Natal em 25 de dezembro, ou seja, aniversário de Nimrod, Trindade, Deus Trino, em violação à marca de Deus contida em Deuteronômio 6, 4-8, bem como em direta violação ao primeiro e mais importante mandamento, imortalidade da alma dos condenados, conforme filosofia grega pagã, batismo em títulos trinitários inseridos no concílio de Niceia, e não em nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome pelo qual podemos ser salvos, Atos 4,12, batismo infantil por aspersão. Vocês querem abominação maior que essa? Batizar uma criança de 3 meses? Tenta achar batismo de um recém-nascido na Bíblia. Nem de criança vai encontrar. 7. Dízimo em dinheiro na nova aliança. Pronto, achamos uma abominação maior. Dízimo em dinheiro da nova aliança. Não existiu nem dinheiro na antiga. Imagina na nova. Arrebatamento secreto, outra abominação jesuíta. Revogação da lei pela graça. Comer animais imundos que são abomináveis ao Senhor. Ressurreição dos mortos antes do toque da última trombeta. Entre outras falsas doutrinas que estudaremos nesta série, inclusive a falsa crença de morar no céu, que é o tema de hoje. Então só fiz aqui uma pequena introdução para a gente ver o nível de contaminação do sistema religioso. Sem dúvida alguma, a sabedoria dos filósofos gregos pagãos, Sócrates e Platão, cooperaram em muito com a religião papal. No livro 10 de La República, Platão escreveu: a alma do homem é imortal e imperecível. Mesma coisa que o sistema religioso fala. Na obra Fédon, uma das mais famosas de Platão, este recorda algumas palavras de Sócrates com seus amigos. Tenham bom ânimo e não se lamentem por minha morte. Quando me puserem na sepultura, digam que enterraram somente meu corpo, mas não minha alma. O que
que isso tem de bíblico? Absolutamente nada. Eles não poderiam estar mais errados. Eu vou ler só 3 passagens aqui. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmo 115:17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmo 146:4. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se seus planos. Todas as pessoas que morreram até hoje, desde Abel até a pessoa que morreu há um segundo atrás, elas estão dormindo no pó da terra, esperando a primeira ou a segunda ressurreição. A primeira ressurreição será quando do toque da última trombeta, no dia em que Cristo retornar. Esse estudo nós vamos ver na próxima live, que vai ser o estado dos mortos. Mas eu só estou fazendo uma pequena introdução aqui. Então, feita esta pequena introdução, vejamos os pontos bíblicos que derrubam a falsa doutrina de que os salvos irão morar no céu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver. 273 pessoas. O pessoal tá, por enquanto, suportando aqui a pregação, né? Ricardo de Oliveira Chaves. Como posso servir a Deus não indo a templos, fazendo favor? Você pode ter uma célula na sua casa. Você pode congregar com os seus familiares. A verdadeira igreja é composta pelos eleitos. Por exemplo, eu congrego na minha casa. Eu não faço culto uma vez por semana, eu faço mais. Tem dia que a gente não faz culto, mas senta para ler a Bíblia. Hoje vamos estudar o livro de Isaías. Vamos começar aí no culto. A gente está no livro de Mateus, por exemplo, no culto de sábado. Nós estamos no livro de Mateus. Nós colocamos os louvores, cantamos louvores, fazemos orações. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Com mais uma pessoa você já é uma igreja, você já congrega. Mas eu não tenho ninguém. Tudo bem, você tem os canais. Tem o canal do irmão Jorge Pimenta, tem o canal do evangelista Flávio, tem o meu canal aqui. A gente consegue congregar também à distância, para quem ainda não conseguiu nenhuma pessoa da mesma fé por perto, entendeu? Então, vamos dar sequência aqui, que é muito assunto. Confins da Terra perguntou: como participar da igreja? Sendo de menor, não conheço ninguém que siga essa doutrina. Então, Ângelo, você já está participando da igreja. Você está em comunhão constante com a gente. Você está participando da escola bíblica aos sábados. Você está participando das lives sexta-noite. Você participou das todas as séries bíblicas. Você já está participando, entendeu? Vamos dar sequência aqui. Só tomar um gole de água. Daqui a pouco eu volto para o chat, pessoal, mas eu tô com vocês aberto no meu celular. Não tô perdendo as mensagens, não. A intenção de morar no céu se origina do maligno. A aspiração por se assentar no trono de Deus, visto que o céu é o seu trono, não é coisa que procede do homem. Há alguém ansioso para ocupar o lugar do Altíssimo, e que certamente foi quem despertou no homem tal arrogância. Isaías 14, 13 a 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então nós já começamos a ver que a intenção de subir aos céus não é uma coisa boa, não é uma coisa dos verdadeiros adoradores, dos santos. Babilônia Antiga, a responsável pela introdução do culto pagão e pela criação do deus Sol Tamuz, não poderia estar de fora. A primeira intenção de se chegar até o céu se deu com a construção da famosa Torre de Babel, que resultou em grande confusão
e na multiplicidade de línguas. Então nós lembramos lá no começo, né, Gênesis 11:4, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, vemos que a ideia de se morar no céu não foi coisa planejada por Deus, nem pelo seu povo. Satanás tem incitado os homens a buscarem um galardão jamais mencionado entre as promessas divinas. A morada nos céus faz parte sim das filosofias pagãs de povos idólatras, sendo totalmente estranha às promessas bíblicas. Deus sempre prometeu terras para Abraão, depois renovou para Jacó. Sempre prometeu terra, ó, vocês vão habitar aqui nessa terra prometida para sempre. A gente já vai ver isso. Deus nunca prometeu o céu para os homens. Nunca. Não tem nenhuma passagem bíblica nesse sentido. Por isso que é uma abominação pregar que vai morar no céu. Vejam essas duas passagens. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Hoje, além das seitas religiosas, temos as falsas agências espaciais que colocam na mente do homem o engano de alcançar os céus. Então nós temos a Satanasa e suas filhas colocando na cabeça do homem que ele vai conquistar os céus, as estrelas. Só que é tudo mentira. Esses foguetes a gente sabe. Sobe 3, 4 quilômetros e já cai no mar. Ou o próprio foguete se consome no ar. Já tá todo mundo percebendo que isso é falso. Pelo menos aqui do canal ninguém tem dúvida, né? Que não existe essa bobagem de exploração espacial. Não existe nenhuma filmagem, nenhuma, de um foguete atravessando toda a atmosfera da Terra e adentrando o espaço sideral, aquele vácuo absoluto, sem corte na imagem, ou sem eles colocarem uma imagem feita em computador, computação gráfica. Entendeu? Estão perguntando para onde Enoque foi arrebatado. Eu te pergunto, para onde o apóstolo Paulo foi arrebatado? O apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito, entendeu? Ele foi arrebatado em espírito e teve uma visão. Mas ele não está morando no céu. Mesma coisa. Você pode ser arrebatado em espírito, tá na segunda carta aos Coríntios. Acho que é... Devia ter deixado já aberto, que eu sabia que vinha essa pergunta. 2 Coríntios... Aqui, 2 Coríntios 12:2. Ainda bem que tô bom de memória aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então o apóstolo Paulo, ele está falando dele mesmo. Ele foi arrebatado, provavelmente em espírito, ou teve uma visão do que seria o paraíso. Mas ele não foi morar no céu. Foi dada para ele uma visão, ou um arrebatamento em espírito. Ele não está morando no céu, ele está dormindo no pó da terra. Depois que ele teve essa visão, ele viveu mais alguns anos, morreu e se encontra no Sheol, aguardando a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos. Só que esse é um assunto para a próxima live. Aqui é só que o reino será na terra. E a gente vai provar. Dando sequência aqui. Jesus disse aos judeus e aos discípulos que eles não poderiam acompanhá-los para o céu. Então, se vocês não acreditam no que eu estou pregando com base na Bíblia, talvez vocês acreditem no que Jesus pregou. O próprio Senhor Jesus disse aos judeus e depois aos próprios apóstolos, que eles não poderiam acessar o céu. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim,
e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Ó, de novo. Para onde vou, vocês não podem ir. Isto levou os judeus a perguntarem: será que ele irá se matar? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Então reparem o seguinte: mesmo os mestres da lei, os escribas e fariseus, conhecedores das profecias, eles não entenderam que Jesus iria para o céu, pois não existe essa doutrina de morar no céu. A única exceção é o próprio Messias, que ficaria por um pouco de tempo à destra do Pai, no período compreendido entre a ressurreição e o retorno, conforme Atos 1:11 e Atos 3:21. Então, essas passagens mostram que apenas Jesus ficaria por um pouco de tempo no céu, por um intervalo. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, os discípulos viram ele subir e tinham 2 anjos lá de branco que falaram: vocês estão vendo ele subindo? Da mesma forma que vocês viram ele subir, e vocês vão ver ele descendo, de volta para a terra. Atos 3:21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, Jesus está no céu por um período. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, até o reino milenar de regeneração. Confins da Terra perguntou, alguns aqui no chat estão perguntando, onde fica o seio de Abraão? Eu teria que fazer uma live para explicar essa parábola, Ângelo. Mas eu te digo que é uma parábola e ela não fala nada de lugar físico. Eu teria que fazer uma live para explicar a parábola do rico e do Lázaro. Porque o rico representa o povo judeu, herdeiro das promessas, os 5 irmãos do rico, as 5 seitas judaicas da época, e Lázaro, que significa Deus conosco, representa o povo gentil, que queria só as migalhas, né? Que nem aquela mulher em Mateus, não sei se é Mateus 13 ou 14, a mulher que pede a migalha. Então o Lázaro representa o povo gentil. Mas, putz, não dá para explicar hoje, não daria tempo. Só te digo que não é um lugar físico. Então, os discípulos, igualmente, jamais poderiam ter acesso ao céu. Não é porque os fariseus estavam contra Jesus que estava sendo negado para eles. Com os discípulos era a mesma coisa, entendeu? João 13:33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha, ele está falando a mesma coisa. Como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus não está falando que depois eles vão para o céu. Não está falando, nunca falou. Eu vou para um lugar e depois vocês vão morar lá comigo. Não. Ele simplesmente falou para os judeus e para os discípulos que para onde ele ia, para o céu, eles não poderiam ir. Portanto, Jesus não prometeu o céu a ninguém, nem mesmo aos crentes. Vejamos a análise de João 13:36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Então, para onde iria ficar um pouco de tempo, lembra que a gente viu em Atos? É necessário que ele permaneça no céu até que. Então ele vai permanecer no céu por um período. Que a gente sabe, o período que compreende desde a ressurreição até a sua volta. Justamente esse período é que eles não poderiam estar com ele. De novo, João 13:36. Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde, ou seja, quando ele voltar. Quando ele voltar na terra. Já vou falar de João 14.
Então, Jesus tinha se reunido com os apóstolos para a ceia, e as últimas instruções, antes de ser entregue nas mãos dos homens para ser sacrificado, os discípulos estavam acostumados a seguir o mestre onde quer que ele fosse. De repente, o mestre começa a falar numa separação. Isso trouxe muita tristeza e perturbação entre eles. Tanto que, enquanto o mestre prosseguia falando no amor, Pedro o interpela, Pedro o interrompe, e voltando ao assunto anterior da separação, pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus lhe repete que tinha que deixá-los, mas que futuramente esses poderiam novamente segui-lo. Jesus não lhes disse que depois os seguiriam para o céu, mas simplesmente que os seguiriam. É isso que a passagem fala. Para onde vou, vocês não podem ir, vocês não podem me seguir para onde eu vou, mas vocês vão me seguir mais tarde. Não tem promessa nenhuma de céu. O contrário tem. Que eles não podem ir para o céu. Isso tem. Aí Pedro não se conformou, não porque cresce e estivesse ansioso para subir ao céu, mas porque não aceitava a ideia da separação. Estava disposto a ir até a morte, se necessário fosse, desde que não se apartasse do mestre. Então Pedro não estava se conformando em se apartar dele. Tanto que no verso 37, Pedro falou: não, se tiver que morrer junto com o Senhor, eu vou morrer. O Ângelo falou: estão perguntando sobre o ladrão da cruz. Não, eu já sei tudo o que vocês vão perguntar. Tá aqui o ladrão da cruz, ó. Dimas, o ladrão da cruz, ainda não está no paraíso. Tudo que vocês vão perguntar já tá aqui. Que eu já sei todas as heresias do sistema religioso, entendeu? Então a gente vai destrinchar uma por uma. Agora, a gente já vai descer pra... Em casa do meu pai existem muitas moradas. A gente vai descer pra isso. Já tá quase. Só que tem que prestar atenção, pessoal. Porque se perguntarem coisas que estão sendo explicadas ou que acabaram de ser explicadas, fica chato, entendeu? Então presta atenção. Deixa eu ver aqui. Alguém foi pausado. Não, o estudo não tá equivocado. Basta ter uma Bíblia em casa. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Tá escrito, literal. Não é uma vez, tá escrito várias vezes isso. Ele falou várias vezes pro judeu: vocês não podem vir. Vou grifar em amarelo, pô. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Tem várias passagens, várias. Não tem só uma, nem só duas, nem três, tem várias. Então a Bíblia inteira tá errado e o cara do chat tá certo. Tem sentido, né? Então é isso, ó. A inconsolável tristeza não saía de seus corações. Jesus prossegue dizendo-lhes: não turbe vosso coração, e busca consolá-los, falando dos aposentos na casa do Pai, e de que era necessário que ele fosse para cumprir o restante da sua obra. A seguir, o Mestre lhes dá uma viva e gloriosa esperança. Então, João 14, que é um dos versos mais aclamados para a falsa doutrina. Vamos pegar aqui, João 14. Os primeiros versos. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Tá falando, ó, que no tabernáculo de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém, há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para onde será que ele vai voltar? Olha como o sistema religioso é maligno. Já vamos chegar lá, então. Então, qual que é a esperança que o mestre deu? Que iria levá-los também para o céu? Está escrito em João 14, Jesus iria levá-los para o céu? Óbvio que não. Mas que voltaria e novamente os apóstolos estariam com ele. Que onde quer que ele estivesse ou fosse na sua volta, os levaria consigo. Então, aqui nós temos João 14, 13. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, olha aqui a palavra, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, os discípulos somente estariam com ele, onde quer que ele estivesse, após a sua volta,
portanto, na terra. Ele vai voltar para onde? Vai voltar para o céu, sendo que ele já está lá? Vai voltar para a terra. É o que a Bíblia fala. Veja que Jesus não está tratando aqui de um futuro translado de seus discípulos para o céu. Ele não está falando, eu vou trazer vocês para o céu. Não. Ele está falando, vocês não podem ir. Mas quando eu voltar, vocês vão poder me seguir. É isso que está escrito. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele falou 4, 5 vezes. Mas quando eu voltar, vocês vão poder me seguir. Quando eu voltar para a terra. Atos, que nós lemos em Atos. Voltando aqui porque tem gente que não entende. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então ele vai voltar. A gente já vai ver que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Fisicamente vai voltar, lógico, que no corpo incorruptível, corpo glorificado. Então, eu acho que aqui não dá para ter nenhuma dúvida. Jesus, ele não está tratando de um futuro traslado de seus discípulos para o céu, mas dizendo que voltaria a estar e andar com eles por ocasião do seu retorno. João 14, 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele vai, fica um tempo, quando chegar o momento do Armagedon, do dia do Senhor, ele volta, e aí sim vai haver a ressurreição dos mortos. E os discípulos e os eleitos poderão andar com ele, aqui na terra. Com relação aos aposentos ou moradas preparados no tabernáculo de Deus, é certo que a cidade santa descerá à terra, tal como narrado em Apocalipse 21, como veremos com mais detalhes a seguir. Então, quando ele fala, na casa do meu pai há muitos aposentos, ou na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-lhes lugar, ele está preparando lugar lá na cidade santa, na Nova Jerusalém Celestial. Mas onde que a cidade santa será situada? É óbvio que na terra, está escrito, Apocalipse 21. Então, a gente vai falar agora da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, e a descida da Nova Jerusalém. Então os aposentos, as moradas, vão descer junto com o tabernáculo de Deus para a terra. É o que está escrito na Bíblia. Não é uma teoria, é o que está escrito, acabou. Então vamos lá, a oração do Pai Nosso. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mateus 6, 9 a 10. Lucas 11, 12, a mesma coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não pedimos para irmos ao céu. A gente não pede para ir ao reino dos céus, mas para que o reino dos céus venha até nós. O que condiz com o verso 2 de Apocalipse 21. Então, Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, João ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Que é preparadas para os discípulos, são dentro da cidade santa. São dentro da Jerusalém que desce dos céus. Depois que a Nova Jerusalém descer, Deus habitará com os homens aqui na terra restaurada. Apocalipse 21, 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, a cidade santa desce, e aí nós teremos o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus habitará com os homens numa terra, mas numa terra com estado paradisíaco, totalmente restaurada. Por isso que existe o reino milenar de regeneração literal, para devolver a terra ao estado paradisíaco. Todos os ímpios serão extirpados, toda a natureza será restaurada, a natureza que geme, e conforme Romanos 8, ela vai ser restaurada.
Tudo faz total sentido, só que a gente tem que estudar a Bíblia inteira. Agora vamos para o chat ver os comentários. O meu reino não é deste mundo. Também já separei esta passagem, Ismael Alves. Ele não viu que tem o agora, né? Mas agora o meu reino não é daqui. Perfeito, agora. Agora não é, porque ele tá no céu. Só que essa palavra agora já acabou, né? Com o argumento. Então vamos para a próxima. Camila Paiva, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Perfeito, a gente já vai chegar nisso. Salmos 37, 29. Muito bom. A maioria está conseguindo compreender bem o estudo. Enoque a gente vai falar na próxima live, que é Estado dos Mortos. Camila Melli, muita coisa realmente fala a favor disso, mas não entendo porque ele diz que viria nos buscar. Estranho buscar se na verdade vai ficar aqui. Por que ele viria nos buscar? Não, ele não fala isso. Se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Levar para ele, mas ele já vai estar na terra. Ele vai estar na cidade santa. Então, hoje, onde os discípulos estão hoje? No Sheol. Eles vão sair do Sheol, vão ser revestidos com o corpo glorificado e vão ser levados por Cristo na cidade santa. Só que a cidade santa ela já vai ter descido para a terra. Então não tem nada de buscar. Não sei que Bíblia que é essa. Tô vendo aqui na passagem que vocês mencionaram. Canal Nobre Reino. Poderia falar sobre animais impuros? Sim, numa próxima oportunidade, com certeza. É um dos temas. Mako Jackson na área. Bem assunto que eu precisava ouvir, irmão Gilberto. Agora, com o falecimento do meu pai, Deus abençoe, irmão. Meus sentimentos pelo seu pai. E que Deus te dê muita força, irmão. Na verdade, estou achando múltiplas interpretações. Não, vocês já vão entender. O estudo está só no começo. Fica aí. Quero agradecer a presença. 317 pessoas, assim, para o estudo bíblico é bastante gente. Eu agradeço a presença de todos. Vale a pena ficar até o fim, porque vocês vão entender de uma forma que não vai mais existir dúvidas. Não vai mais existir dúvidas na mente de vocês. Vocês vão ter a verdade pura mesmo, bíblica. Só um instante. Os salvos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Então aqui é mais um capítulo que a gente vai passar para vocês. Inclusive, essas passagens, até eu vi algumas dessas passagens, as pessoas no chat comentando. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Será que dá para ter dúvida? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 29. Os justos ainda não herdaram a terra. Satanás, por enquanto, é o príncipe desta era. Isso é uma coisa futura. Então, no futuro, depois que Cristo retornar, aí sim, os salvos, os eleitos, herdarão a terra e não o céu, e habitarão na terra para sempre. Tem como refutar isso? Não tem. Não tem. Ainda mais com tudo que nós já falamos acima. Quero mais passagens. Ok. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De novo. Então tá, aqui Antigo Testamento, Salmos 37, 29. Novo Testamento, Mateus 5:5. A promessa é imutável, Deus é imutável, não muda. A doutrina não muda nunca. Tá dando para entender? Acho que tá bem claro, né? Tô até grifando aqui em amarelo. Promessa de Deus aos descendentes de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Gênesis 13:15. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. As promessas são sempre de terra
e para sempre. Os descendentes de Abraão habitarão na terra para sempre. Não haverá fim e muito menos mudança para o céu. A própria terra dura para sempre. Gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Ele firmou a terra sobre seus fundamentos para que jamais se abale, para que jamais pereça. Salmo 104:5. Então, só com essas passagens já daria para extirpar a falsa doutrina de morar no céu. Só com essas passagens. Se a gente parasse o estudo aqui. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Espera aí, tem uma colaboração aqui. Felipe Rabelo. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alevosos serão dela exterminados. Provérbios 2, 21 e 22. Excelente. Excelente, eu vou até incluir na apostila, porque eu vou deixar essa apostila para vocês. Então, Provérbios 2. Vamos pegar aqui. 21 e 22. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Vamos colocar entre essas duas aqui. Já é mais uma que deixa claro. Depois eu formato. Então, dando sequência. Jesus ficará no céu somente até que chegue o tempo da restauração, que seria o reino milenar de regeneração na terra. A Bíblia deixa claro que somente Cristo subiu aos céus, mas retornará à terra para a implantação do reino milenar de regeneração de todas as coisas. Vamos ler aquela passagem de Atos um pouco mais completa. Atos 3, 19 a 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Prestemos atenção na conversa entre os discípulos e Jesus ressurreto em Atos 1. Então, em Atos 1, os discípulos estavam conversando com Jesus um pouco antes dele subir aos céus, durante aquele período de 40 dias que ele permaneceu na terra. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, 9 a 11. Considerando que Jesus irá retornar à terra, é óbvio que o reino vindouro será na terra. De que adiantaria ele retornar para uma terra deserta? Como poderia governar o nada? Os profetas revelam o local exato em que o Messias, o rei ungido de Deus, retornará. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias 14, 4. Falsa doutrina que ele não tocaria os pés na terra. Tem uma falsa doutrina com base em Tessalonicenses, que a gente já vai destrinchar também. Mas a Bíblia é clara: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então Jesus vai estar em pé no Monte das Oliveiras, normal. Não vai estar no céu, vai estar em pé no monte. Começando com Jerusalém, sua capital, ele irá expandir seu reino para o mundo. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E agora, hein?
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Então ele volta, pisa no Monte das Oliveiras e será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. Não tem como refutar isso. Não é coisa que procede do homem. Satanás está por trás de tudo isso, ansioso por ocupar o lugar do Altíssimo, e certamente foi quem despertou no homem tal arrogância. Perfeito. Perfeito é o comentário do Puritano 7. Então Jesus será rei sobre toda a terra e não no céu. Em Salmos 2, temos a confirmação de que Jesus recebe a terra e as respectivas nações como sua propriedade, para governá-las com vara de ferro, como dito adiante no verso 9. Então vamos analisar aqui o Salmos 2. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu os quebrarás como varas de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Outra passagem. Jesus explica para Pilatos que seu reino não era deste mundo em sua primeira vinda. Uma passagem que foi falada agora há pouco no chat. João 18:36. Qual que é o problema de quem fala de João 18:36? É falta de atenção na leitura. Simplesmente isso, falta de atenção na leitura. Então Jesus ele explica para Pilatos que seu reino não era deste mundo em sua primeira vinda, considerando que ele veio inicialmente como servo, como cordeiro de Deus, sacrifício perfeito. Mas reparem que ele diz, agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino futuro será assim aqui. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Em seguida, Jesus confirma para Pilatos que nasceu para ser rei e para isto veio ao mundo. Versículo seguinte, 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele confirma aqui para Pilatos que ele sim, que ele nasceu para ser rei, mas que naquele momento ele não seria o rei naquele momento. Agora o meu reino não é daqui. Reparem que tem a palavra agora. Por quê? Instalado o reino aqui, ele vai se assentar no trono de Davi. Ele vai governar lá de Jerusalém, no trono de Davi, na volta dele. Porque primeiro, todo mundo sabe, primeiro ele veio como servo, como cordeiro, como sacrifício. Só que na volta ele vai voltar com poder e grande glória. Então ele volta com um exército de anjos, com poder e grande glória, para reinar para sempre. Isso ninguém tem dúvidas, acredito eu. Que mais aí que tá tendo no chat? Pedir respeito aí com o Messias, né? Não ficar falando essas palavras aí que tá sendo utilizadas. Lindão, assim, tem que ter uma reverência, entendeu? Tem que ter um respeito com o Senhor Jesus. Por isso que os moderadores estão ocultando. Tá faltando respeito. Não é nem com nós, né? Com o próprio Senhor Jesus. Então, dando sequência aqui. Em sua segunda vinda, que está bastante próxima, Jesus virá com poder e grande glória e será rei sobre toda a terra para sempre. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lucas 1:33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O povo de Jacó, que são os descendentes das 12 tribos de Israel, habita a terra. Apocalipse 11:15.
E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A passagem acima se refere aos reinos do mundo e não aos reinos dos céus. Tanto que os que morreram em Cristo governarão as nações da terra juntamente com ele. Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então ele fala, ó, ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Nações da terra, lógico. Apocalipse 20, de 4 a 8. Está falando sobre aqueles que não adoraram a besta, nem receberam seus sinais, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, o reino milenar, Cristo será o rei. E os eleitos estarão com ele, os santos, né? Que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas ou em suas mãos. Ou seja, aqueles que não se contaminaram no sistema religioso e foram salvos, serão governadores, sacerdotes, prefeitos, vão governar junto com Cristo. Cristo sendo o rei em Jerusalém, no trono de Davi, e os eleitos como governadores de regiões. Isso será na terra, tanto que no final Satanás vai ser solto e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então não tem como entender que esse reino será no céu. A passagem ela não deixa quaisquer dúvidas de que Cristo estará reinando com a igreja aqui, sendo que no final dos 1000 anos, Satanás será solto para tentar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. É completamente impossível entender que isso estaria ocorrendo nos céus. Simplesmente não existe essa margem de interpretação. O verso seguinte ainda testifica que as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Apocalipse 29. Então isso aqui é a pá de cal, né? O verso 9, além de confirmar que a cidade santa e as nações situam-se na terra, ainda nos revelam que um fogo desceu do céu e as devorou. Se o reino vindouro fosse no céu, não teria como descer um fogo de lá, e nem mesmo seria possível as nações marcharem sobre a superfície da terra. Mais uma vez, a Bíblia não dá qualquer margem para interpretação divergente como querem as seitas religiosas. Eu acho que a maioria não reparou, né? Que Apocalipse 29 fala. Tá falando do reino milenar. As nações marcharam por toda a superfície da terra. Tá muito evidente. Então quem defende morar no céu é sim um falso profeta. Ele é do maligno. Não tem como passar um pano. Não tem como um padre, um pastor, um presbítero defender morar no céu com a Bíblia inteira contrário a isso. De forma clara, expressa, literal. Praticamente todos os livros a gente está analisando, Antigo e Novo Testamento. Aqui o puritano falou: o trono de Davi será ocupado pelo Messias aqui na terra e não no céu. Isso porque Davi não subiu aos céus. Perfeito, Atos 2:34. Porque Davi não subiu aos céus. Perfeito. Minha dúvida, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o chat. Nossa, já
Minha dúvida é nesse ponto, pois Cristo assim que chegar matará com espada que sai da sua boca todos os ímpios. Então quem marchará contra o Cristo depois de 1000 anos? Então, Cristo vem e ele vai realmente matar uma boa parte dos ímpios, mas ainda existirá o restante das nações. E esse restante das nações ele vai crescer muito durante 1000 anos. Satanás ele não vai ser solto na vinda de Cristo, ele vai ser solto no final do milênio. Por isso que vai ter bilhões de pessoas que vão acabar caindo na tentação dele, entendeu? Então acho que ficou claro. Deixa eu só ver mais uma pergunta. Bom, dando sequência aqui. Jesus responde ao apóstolo Pedro sobre o reino de regeneração de todas as coisas. Então, Jesus ele fala para o apóstolo Pedro sobre o reino milenar. Em Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui, quando Cristo retornar, os apóstolos vão ter lugar no reino e vão julgar as 12 tribos de Israel. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, reino milenar, literal. Vamos para mais um capítulo aqui, agora aumentar o grau de polêmica da live. Só beber um gole de água aqui. Seremos arrebatados aos céus para a morada ou ajuntados para nos reunirmos com Cristo na terra? O texto a seguir é o mais utilizado equivocadamente para defender o arrebatamento secreto e morada no céu. E vocês vão ver o grau de contradição de quem usa esse texto, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Para vocês verem o nível do sistema religioso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui já mata que já tem gente ressuscitada, né? Já resolve o problema do ladrão da cruz, dos santos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas a partir do momento que ele voltar. Então ninguém ressuscitou. Pronto, aqui já acabou uma falsa doutrina. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, será que isso aqui é morada no céu? Vamos ver que não. É fácil perceber que Paulo estava falando do mesmo evento de 1 Coríntios 15, e neste texto, aos Tessalonicenses, fica mais claro o objetivo de confortar os cristãos acerca da morte. Então ele está falando de ressurreição. Ressurreição e transformação. Vamos pegar esse texto. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o que Paulo está falando? Ele falou, vou revelar para vocês um mistério. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Então, por exemplo, se Jesus voltar hoje, os eleitos vivos, eles não vão experimentar a morte. Eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Eles vão ser revestidos do corpo glorificado. Os eleitos que estiverem vivos no dia que Jesus voltar. E os outros eleitos, os outros salvos, eles irão ressuscitar. Por isso que ninguém ressuscitou além de Jesus. Porque ainda não houve o toque da última trombeta, ainda não houve o retorno dele. Quando ele voltar, vai acontecer isso. Entendeu? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É um evento futuro que não aconteceu ainda.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, o mesmo apóstolo Paulo que está falando em 1 Tessalonicenses, ele está falando em 1 Coríntios. Por incrível que pareça, esse texto é talvez o mais utilizado para defender o arrebatamento secreto, principalmente sobre a fase para o encontro com o Senhor nos ares, que segundo quem defende essa teoria, Cristo ficará nas nuvens e não tocará a terra. Primeiro que Zacarias já mata isso, né? Tá aqui, a gente já vai falar novamente. Então, sobre isto, primeiramente precisamos dizer que a afirmação de Cristo virá nas nuvens é uma informação que encontramos amplamente em outras passagens bíblicas. Então nós temos isso em Deuteronômio 7,13, Marcos 13,26, 14,62, Apocalipse 1,7, acho que 7,1 também, se eu não me engano. E nenhuma dessas passagens ensina qualquer coisa relacionada a um arrebatamento secreto ou invisível. Se pegarmos a referência de Marcos 13,26, o próprio Jesus afirma que então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. O apóstolo João também estava presente neste sermão e entendeu perfeitamente as palavras de Jesus, sendo que Apocalipse 1,7 nada contradiz o que Jesus já havia falado. Como já vimos em Zacarias 14:4 e 9, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então ele vai tocar o chão, ele vai descer literalmente na terra. O Senhor será rei de toda a terra. Portanto, é inegável que Jesus estará em terra firme quando do seu retorno, cujo reinado será aqui. Além disso, a própria passagem utilizada diz que Cristo descerá do céu com alarido. Então eles são tão ignorantes que eles pegam a passagem que fala que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e querem falar que isso é uma coisa secreta. Olha o grau de contradição. Alarido significa gritaria de guerra, clamor de combate, ruído de vozes, de gritos, falatório, algazarra, gritaria. Ou seja, será um evento extremamente intenso, espetacular, notável. Como que uma coisa pode ser secreta com alarido? Alarido é gritaria de guerra. Pô, ele vai voltar com um exército de sei lá quantos mil anjos, trombetas tocando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Como que pode ser secreto? Como que alguém tem coragem de pregar isso? É muita má fé. E sobre o fato de a igreja encontrar com o Senhor nos ares, o termo grego utilizado para descrever essa situação, eis a pantezin tou kyriou, é uma expressão antiga para se referir às boas-vindas cívicas de uma visita importante, ou para saudar a entrada triunfante de um soberano na cidade. Então nós temos que entender no grego também. Por exemplo, quando alguém de muita autoridade visitava uma cidade, os principais cidadãos saíam ao seu encontro para acompanhá-lo na última etapa do caminho. A mesma expressão é utilizada na parábola das 10 virgens, onde as virgens saíram ao encontro do noivo. Eis a pantezem tou kyriou. Pelo costume da época, o noivo ia à noite até a casa da noiva e as virgens encontravam o noivo no caminho com uma recepção festiva e o acompanhavam voltando até a casa da noiva. Então, essa mesma terminologia é utilizada em 1 Tessalonicenses. Está muito claro isso, é só pegar no grego. No versículo 16, Paulo não deixa dúvida de que não se trata de um momento secreto e invisível, pois será dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O ressoar da trombeta, a ressurreição dos mortos em corpos ressurretos, o ajuntamento do que estiverem vivos, tendo seus corpos transformados, e a recepção festiva ao nosso Senhor nos ares, conforme vimos acima, em nada se assemelha a um momento secreto, invisível e instantâneo. Biblicamente não resta dúvida de que a volta de Cristo será um momento incomparável, um evento de proporções
inimagináveis de grande glória e visível a todos. O Elias está perguntando aqui, Elias Escarice, mas um será tomado e outro deixado. O que significa? Você já sabe que é o meu próximo capítulo aqui, ó. Eu até adivinho na ordem que vocês vão perguntar, ó, aqui, ó. É o meu próximo capítulo aqui, já vou chegar nisso. Tá até na ordem. Que mais? Mas quando o texto não atende o estudo, o irmão recorre a outros idiomas, aí fica complicado. Não, o texto atende, ele vai vir com alarido. Não é secreto. E eu não estou recorrendo a outros idiomas, estou recorrendo ao original no grego. O Novo Testamento, eu não tenho culpa que foi escrito em grego. Ou você acha que foi escrito pelo Padre Almeida? Se você acha que foi escrito pelo Padre Almeida, eu não posso fazer nada. Foi escrito em português, pelo Padre Almeida. Não, foi escrito em grego. Eu não tenho culpa. Você quer a verdade ou você quer ser enganado? O microfone. E agora? Tá travado ainda? Caramba. É que tem um delay, né? Estou arrumando. Estou consertando. Estou ajustando. Só um instante. Vai vendo aí. Foi, voltou. 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 Não, voltou, pessoal. Vamos prosseguir. Ainda bem que vocês me avisaram. Alguma coisa na entrada USB. Mas vamos, pra gente não perder tempo, já estamos numa parte avançada do estudo, pro irmão que reclamou do idioma do grego. Então, vamos voltar aqui. Salmos 37, 29. Os justos habitarão a terra e habitarão nela para sempre. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se ele se incomodou com o grego, tem dezenas de passagens que a gente não precisa recorrer ao idioma original. Tem dezenas de passagens. Então, não, que bom que voltou aí. A gente estava em 356 pessoas. Caiu um pouquinho, mas vamos dar sequência. Ainda bem que vocês me avisaram na hora. Agora, uma outra pergunta que apareceu no chat. Mateus 24 e Lucas 17. Um será levado e outro será deixado. O que será que significa isso? O que Jesus estava falando nessas passagens? Vamos lá, só beber mais um gole d'água aqui. Então, essa passagem ela pode ser encontrada em Mateus 24, 40 a 41 e Lucas 17, 34 a 36. Embora essa passagem também seja utilizada para supor um arrebatamento secreto, não é isto que o texto está dizendo. Se lermos atentamente, perceberemos que no versículo 39 de Mateus 24, Jesus usa como exemplo os dias de Noé, onde as pessoas tinham seus afazeres até que veio as águas do dilúvio e levou a todos eles, sendo salvo apenas Noé e sua família. Note que quem foi levado não foram os justos, Noé e sua família, mas os ímpios pelo dilúvio. Ou seja, o que o texto está descrevendo é o juízo de Deus, onde será separado o justo do ímpio. No mesmo capítulo 24 de Mateus, no verso 51, após uma pequena parábola, Jesus responde como será essa separação e para onde esses serão levados.
No caso, a um lugar de pranto e ranger de dentes. Na passagem correlata em Lucas 17, no versículo 37, Jesus também ensina o mesmo princípio. Então, aquele que é levado, ele é condenado. E o que é deixado é o salvo que vai herdar a terra. Por isso que eu insisto naquelas passagens. É a mesma coisa que no dilúvio. Quem foi levado pelo dilúvio se perdeu. Foi condenado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, quem for deixado vai habitar a terra para sempre, vai ser salvo. E quem for levado vai ser morto da mesma forma como foram mortos aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio. Então Jesus está fazendo exatamente essa mesma comparação. Tanto que Jesus ele usa muito, né, o Antigo Testamento. Os profetas, ele usa muito. Só o livro de Isaías, ele é utilizado 400 vezes no Novo Testamento. Somente as passagens de Isaías, tem 400 referências no Novo Testamento. Isso sem contar todo o Antigo Testamento. Então acho que ficou bem tranquilo aqui. Outra passagem. A terra será destruída com fogo e deixará de existir? Interrogação. Não. Essa ideia surgiu em razão de um entendimento errado de 2 Pedro 3,7 que diz: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Vejamos dois detalhes importantes que nos ajudam a entender essas palavras. Na Bíblia, as palavras céus, terra e fogo podem ter mais de um significado. Por exemplo, Gênesis 11:1 diz: toda a terra continuava a ter um só idioma. Aqui a palavra terra se refere às pessoas daquela época. Toda a terra tinha só um idioma. Pessoas daquela época. O contexto de 2 Pedro 3,7 mostra o que significam os céus, a terra e o fogo que aparecem neste texto. Os versos 5 e 6 fazem uma comparação com o dilúvio dos dias de Noé. Naquela ocasião, o mundo antigo foi destruído, mas a terra em si não desapareceu. Então Pedro também faz uma comparação com o dilúvio. Na verdade, a terra que o dilúvio destruiu era uma sociedade de pessoas violentas, como está em Gênesis 6:11. Ele também destruiu os céus, ou seja, as pessoas que governavam aquela sociedade. Assim, as pessoas violentas foram destruídas, mas a terra não. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e povoaram a terra depois do dilúvio. Gênesis 8:15-18. O Elias perguntou, mas o que será tomado? Será arrebatado? Ou morte comum, doença, acidente? Não, vou voltar aqui. O que será levado vai ser condenado, vai morrer. Tanto que ele fala, né, que ali haverá choro e ranger de dentes para os que forem levados. Pranto e ranger de dentes. Então, quando Jesus voltar, o que será deixado é o salvo, que vai habitar a terra para sempre. E o levado, um será levado, outro vai ser deixado. O levado é o que se perdeu. É o que foi condenado. Simples assim. Se tiver dúvida, pode perguntar aí. Tem uma pergunta de quem que são os salvos, os escolhidos. São aqueles que experimentaram o novo nascimento através do Espírito de Deus, se converteram, mudaram completamente de vida, creem em Cristo como único suficiente Salvador, praticam os mandamentos de Deus. Aquela pessoa que mudou de vida mesmo, que nasceu de novo. Largou os antigos hábitos, a antiga forma de viver e agora vive para Deus, né? Praticando os mandamentos, lendo a palavra. Pessoa que sofreu uma transformação, uma mudança. Porque somente uma nova criatura poderá habitar novos céus e nova terra. O ser humano comum na carne, né?
sem o novo nascimento por meio do Espírito de Deus, de modo nenhum poderá herdar o paraíso. Então, voltando aqui se a terra vai ser totalmente destruída com fogo. Então a gente faz esse comparativo. Da mesma forma como o dilúvio não acabou com a terra, a gente continua morando nela, o fogo também não vai acabar com a terra. Ele vai destruir os ímpios, mas não o nosso mundo em si. Então, o fogo de 2 Pedro 3,7 significa a destruição das pessoas más e não a aniquilação da terra propriamente dita. Deus promete novos céus e uma nova terra, e neles morará a justiça, 2 Pedro 3,13. A nova terra se refere à renovação deste mundo, com a devida restauração ao estado anterior à queda do homem, o que confirma o reino milenar. Gostaria de agradecer a nosso irmão Antônio Félix Campagnolo. Muito obrigado pelo superchat, que o Eterno continue lhe abençoando. Então é isso, a nova terra é a terra restaurada, o reino de regeneração, depois do reino de regeneração que Cristo fala para Pedro em Mateus 19. E os povos estarão debaixo de novos céus, que pode ser entendido profeticamente como um novo governo. Esse governo é o reino de Deus, que vai fazer com que a terra se torne um paraíso pacífico. A gente vê em Apocalipse 21, 1-4. Os novos céus e a nova terra são citados, entre outras passagens, em Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Então, mais um capítulo aqui que a gente consegue esclarecer com tranquilidade. O Ricardo Teixeira falou, acho que os ímpios serão fulminados. Sim, a grande maioria, né? Vai ter o restante das nações, mas depois, no final do milênio, vai ter um filtro. Satanás vai ser solto para fazer o filtro final, né? Ver quem que cai na lábia dele. E aí sim, depois que esses últimos ímpios forem eliminados, a Nova Jerusalém desce dos céus. Deixa eu dar uma olhada aqui mais com atenção para o chat. Não, perguntaram aqui se não existe predestinação. Eu sou adepto aqui da carta de Pedro. Deixa eu ver se é a primeira aqui. 1 Pedro... Cadê? Aqui, ó. Eu gosto de entender dessa forma. Pré-ciência ou pré... Cadê aqui, ó? 1 Pedro 1,2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, assim, Deus ele consegue enxergar lá na frente. Aquele que cumprir com a sua vontade vai ser salvo. Então, a eleição, segundo está aqui na carta de Pedro, é segundo a presciência de Deus. Deus viu que você lá na frente conseguiu se santificar. Então, você vai ser salvo. Tem gente que fala que já foi um único decreto antes da fundação do mundo. Mas seja como for, você vai ter que fazer as mesmas coisas. Você vai ter que crer em Cristo conforme está dito nas Escrituras, andar como ele andou, se negar, tomar a sua cruz, praticar os mandamentos. Não tem jeito, o caminho é um só. Não adianta a gente ficar debatendo se é um decreto único, se é presciência, o que é. Não adianta a gente debater isso. O que importa é o que a gente tem que fazer para ser salvo. Deixa eu ver aqui mais. Ismael Alves, mas no milênio, no reinado de Cristo, seremos transformados e viveremos com os ímpios, ainda que serão tentados para a última batalha? Sim, os eleitos eles vão estar na mesma condição de Cristo, com o corpo glorificado, né, o corpo transformado, mas vão ter pessoas de carne e osso, só que elas vão viver muito mais, vão viver como se fosse Adão e Eva, assim, vão viver 900 anos, ninguém vai morrer cedo. A Bíblia fala, Isaías, né? Quem morrer com 100 anos vai ter morrido muito jovem. Não vai ter uma morte de crianças. Então você vai ter humanos, mas numa condição muito melhor, vivendo
como se fosse uma árvore, e vai ter os governadores, os sacerdotes em corpo glorificado. No milênio vai ser dessa forma. Pô, agradecer aqui também o superchat do nosso irmão Mako Jackson. Será que nós nos reconheceremos após ressuscitarmos, caso sermos aprovados? Entendo que no milênio sim, que vai haver lembrança, só que depois do milênio não. Aí toda a memória é apagada, né? Tem algumas passagens que falam que as memórias são apagadas. Inclusive no próprio Apocalipse, acho que é 22 mesmo. Não haverá mais noite. Tem uma passagem que fala que não haverá mais pranto, mais mágoas, lágrimas. Quando Deus descer para habitar os homens, a gente não vai ter memória das coisas passadas. Mas no reino milenar, sim. A gente vai poder até conversar com os apóstolos, né? Se a gente tiver acesso a eles. E se a gente for salvo. Então, deixa eu ver se é no verso 21. Cadê? Aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando o tabernáculo de Deus descer com os homens, aí acabou a lembrança. Não vai ter mais nenhum sentimento ruim, nada. Então, Apocalipse 21, 4, mas tem outras passagens também que falam isso que eu não estou lembrando de cabeça. Deixa eu fazer mais um capítulo aqui curtinho. Jeremias... Não, acho que é Jeremias 4. Por que eu coloquei 23? Jeremias 4. E eu já volto pro chat para as perguntas. Peraí, deixa eu ver mais uma pergunta, vai. Mas esses humanos justos que morreram no milênio, com 100 anos, morrerão para sempre, porque seria necessária uma ressurreição para eles aproveitarem a terra também. O que acontece é o seguinte, tem a primeira e a segunda ressurreição. Aquele que não fizer parte da primeira, ele ainda pode estar inscrito no livro da vida. E pode fazer parte da segunda. Talvez não tenha acesso à Cidade Santa, mas vai ter acesso ao restante da terra. Mas esse é um estudo a respeito do restante das nações, que não daria tempo de responder agora. Eu vou dar seguimento aqui, mas a gente vai falar também, depois de restante das nações, o que vai acontecer. Porque os que morrerem, os que forem tentados por Satanás e morrerem, eles vão se perder. Eles não vão ter chance na segunda ressurreição. Então, será que a terra ficará deserta e desolada, como os pastores pregam em Jeremias 4? Evidente que não. Vejamos a passagem de Jeremias 4, que é utilizada erroneamente pelo sistema religioso. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Então, o sistema religioso costuma pegar essa passagem, fala, não havia homem algum, todas as aves tinham fugido, a terra era um deserto, todas as suas cidades estavam derrubadas, era um deserto, para falar, viu, não vai ter mais ninguém na terra, acabou, né? Pega essa passagem, manda ler só uns 2, 3 versículos aqui e convence meio mundo que a terra ficou deserta, acabou tudo. Mas qual que é a realidade? Aqui,
essa passagem está falando de um juízo de Deus contra Israel e não contra toda a terra, como fica claro no próprio verso 1. Se você pegar Jeremias 4:1, ou seja, o mesmo capítulo que a gente está lendo, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares essas tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Então não há que se falar em terra deserta. O verso 30 nos revela que a imagem é de Judá agindo como uma prostituta, buscando o favor das nações estrangeiras na esperança de evitar a calamidade apenas para ser desprezada e rejeitada. Então o verso 30 do mesmo capítulo: agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vista de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a tua vida. Então estão falando de Judá se prostituindo, tentando conseguir favores das nações estrangeiras. E o verso 27 deixa claro que mesmo aquela região, alvo do juízo divino, não seria toda consumida. O Senhor sempre preserva um remanescente fiel que não se corrompeu. Então, o que o verso 27 fala? Toda essa terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Ele não vai consumir toda Judá. Então, mesmo totalmente destruída, seria preservada uma parte, um remanescente. E por fim, o verso 29 nos revela que as cidades ficaram vazias, pois as pessoas haviam fugido dos cavaleiros e dos flecheiros. Nada além disso. Então por que teve uma imagem que ficou vazia, ficou deserta? O verso 29 nos diz: ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Então não é que a terra ficou vazia. O povo de Judá fugiu dos cavaleiros, dos flecheiros, dos guerreiros. Simplesmente isso. E entraram pelas matas, entraram pelas matas, pelos penhascos. E por isso todas as cidades ficaram abandonadas. E já ninguém habita nelas. Porque eles fugiram para o mato. Simples assim. Está escrito no próprio capítulo. Então nem vale a pena perder tempo com isso. Mas por incrível que pareça, o sistema religioso usa isso para falar que a gente vai estar morando no céu. Por incrível que pareça. Por isso que eu tô meio assim, irritado, entendeu? Com a falsa pregação. E tem gente que tenta defender essa abominação ainda. Que mais que tá tendo de dúvidas? Apocalipse José Vieira. Explica como a terra não vai ser destruída. Vi novo céu e nova terra. Justamente porque ela vai ser restaurada. Eu acabei de explicar. Aqui em... A terra será destruída com fogo e deixará de existir. 2 Pedro 3,7. Apocalipse 21 também. A gente tem um estudo só disso. Deixa eu pegar. Tem um estudo só disso da live do Apocalipse. Dessa pergunta. Apocalipse 21 aqui, ó. E viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Então aqui, ó, estamos diante de uma visão paradisíaca do mesmo céu e da mesma terra, mas desta vez renovados após o reino milenar de regeneração de Cristo. O sentido da expressão novo céu e nova terra é de renovação, com a devida restauração ao estado anterior à queda do homem. Que a gente estava explicando no comecinho da live. Que a gente falou, ó, maldita a terra por sua causa. A gente falou de Gênesis 3,17, Romanos 8,22... Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A gente explicou tudo isso no começo da live. A terra ela está sob maldição. A natureza geme. Novo céu, nova terra. A terra é restaurada. Por isso que o reino milenar de regeneração é literal. Então assiste a live de Apocalipse 21 que você não vai mais ter dúvida. Ou o começo dessa live. Que mais? Puritano 7. Após a terra encontrar-se totalmente regenerada, livre da morte e da ação de Satanás e dos ímpios, a santa cidade, a Nova Jerusalém, descerá do céu. Não, perfeito. Quem assistir as lives 19, 20 e 21 da série Revelando o Apocalipse não vai ter nenhuma dúvida. Tá aqui na aba comunidade do canal. Vou colocar para quem tá chegando agora. Aba comunidade não, aba playlist, desculpa. Aba
playlist, a série aqui, Revelando o Apocalipse, tá na ordem certinha, ó. Só a playlist já foi vista por mais de 22 mil pessoas. Então, se você pegar os capítulos 19, 20 e 21 e as apostilas, você vai entender perfeitamente o que significa novos céus e nova terra. Fisicamente vai ser a mesma terra. Ela foi feita para durar para sempre. A gente não vai sair daqui. Que mais? Crislade SJ. Imagina a terra já é bonita assim. Imagina restaurada. Será um sonho. Sim, será um verdadeiro paraíso. Por isso que quando Deus criou a terra e terminou, em Gênesis 1:31, se eu não me engano, ele falou, ele viu que tudo era muito bom. Para Deus achar que algo é muito bom, é porque é extremamente paradisíaco. É isso que nós estamos buscando. Essa terra nesse estado de perfeição. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Estamos no... fazer um adendo aqui. Isso aqui vai ser tema da próxima live. A próxima vai ser o estado dos mortos. Se os mortos já ressuscitaram, se já tem morto no inferno, se já tem morto no paraíso, no seio de Abraão. Tudo isso a gente vai falar na próxima live. Só vou fazer um pequeno adendo sobre Dimas, o ladrão da cruz, provando que ele ainda não está no paraíso, ele está no Sheol, dormindo. A tradução correta, sem a interferência dos padres, pode ser encontrada na Bíblia King James Fiel de 1611. Como que está nessa Bíblia, que muita gente já tem, muita gente foi sorteada até com essa Bíblia aqui no canal. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Então o ladrão está falando de um evento futuro. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versos 42 e 43. Ou seja, quando Jesus voltar para instaurar o reino milenar, algo que ainda não ocorreu, eles estão falando de um evento futuro que se dará somente ao toque da sétima e última trombeta, que é o que está em 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não existe a palavra hoje no original, mesmo porque Jesus ficou 3 dias no Sheol, 3 dias e 3 noites, né? Vou até corrigir. 3 dias, conforme a profecia de Jonas, né? 3 dias e 3 noites no Sheol, até ser ressuscitado por Deus, e mais 40 dias em corpo glorificado com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Portanto, depois que ele teve essa conversa com Dimas, o ladrão, ele ainda ficou 43 dias na terra. Então, só um problema de tradução feita nas coxas. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Quando o Senhor voltar, lá na frente, um evento futuro. Ele falou, neste dia, ou seja, simples assim. Dá um abraço aí pro nosso grande irmão Mazola Mistérios, boa noite. Então, tá, só para um adendo aqui, que nem era da live de hoje, mas porque tem muita gente que tem essa dúvida. Extensão e estrutura do reino de Cristo na Terra. Fala algumas passagens e depois eu vou deixar para vocês várias passagens aqui na apostila. Isso aqui vai ficar para vocês, tá? Mateus, só um instante. Então, falar aqui da extensão e estrutura do reino de Deus na Terra. Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, se todas as nações serão reunidas diante dele, como que pode ser né? Lucas 1, 32 e 33.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O trono de Davi é onde? Na terra. O povo de Jacó, também da terra. Miqueias 4, 7b. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Então reinará sobre eles no monte Sião. Aonde fica localizado o monte Sião? Na terra, muito bem. Isaías 32, 1. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Diversas passagens nos revelam que Cristo reinará na terra, em Jerusalém, se assentará no trono de Davi e governará sobre todas as nações dos 4 cantos da terra. Então nós temos diversas passagens falando da extensão mundial do reino de Cristo, estrutura do reino de Cristo. Cristo, o Rei dos Reis, reinará em Jerusalém. Miqueias 4, 1 a 4. Reino exaltado sobre as nações da terra. E nações restantes servirão ao Rei dos Reis. Então os restantes das nações vão servir ao Rei dos Reis. Tô tentando restabelecer. Estou tentando aqui. Cai muita gente. Estou tentando. Tá bem no final. Não sei o que está acontecendo. Parece que não voltou ainda. Tentando aqui. Muda de novo. Não, acabei de mudar de novo. Voltou. Nossa. Vamos para a parte final aqui. Antes que caia de novo. Então, somente o Senhor Jesus esteve no céu antes da instauração do reino milenário de regeneração, como vimos em Atos 3:21. Ou seja, Jesus esteve no céu ao lado de Deus no período compreendido entre a ressurreição e o retorno à terra com poder e grande glória. Com isso a gente termina aqui um estudo, a apostila de 13 páginas, que eu fiquei elaborando ontem e hoje. Eu vou revisar, ver se não tem nenhum erro de digitação, nada, acrescentar mais uma outra coisa. E vou deixar disponível para vocês na descrição do vídeo, vou fazer isso até amanhã. Eu acredito que com esse estudo, com essa apostila, não vai ter como mais acreditar nessa crença pagã de morar no céu. Isso não faz parte da Bíblia.
não faz parte dos ensinamentos de Jesus. Ele sempre falou: para onde eu vou, agora vocês não poderão vir, vocês não poderão me acompanhar. Quando eu voltar, tudo bem, quando eu voltar, vocês vão poder me seguir. Então, muito importante que a gente não se apegue ao que foi ensinado errado, e a gente se apegue ao que está na palavra de Deus, na Bíblia. A live, Ricardo Teixeira, a live está incomodando o inferno. Tá complicado, né? Sabotagem não falta aqui. Muito legal, excelente trabalho, Wagner Marques, obrigado. Pô, agradecer a presença de todos aí. Mônica Rosino Marcelino, a verdade dói. Sim, a verdade incomoda. Tanto que na aba comunidade, né, eu coloquei... Eu até dei uma dica de que seria um pouco doloroso, né? Deixa eu tentar ir pro canal aqui. O que eu tinha colocado na aba comunidade na chamada da live? Acompanhe a nova série bíblica do canal Heresias da Babilônia. Será polêmica e chocante para quem está preso no sistema, porém verdadeira e reveladora. E coloquei aquela passagem de João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Aí eu coloquei: abordaremos diversos temas que são pregados como verdades absolutas pelo sistema religioso, mas que na realidade são falsas doutrinas com origem no paganismo. Mostraremos a pura verdade com base em toda a Bíblia, e não apenas em passagens isoladas e ou fora de contexto. Revelaremos a sã doutrina que é escondida das pessoas por um sistema jesuíta maçônico que anulou os mandamentos e criou a abominação do dízimo em dinheiro na nova aliança. Quanta verdade você consegue suportar? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? João 60:61. Então, essa pergunta eu faço para vocês. Esse ensinamento que foi passado hoje, isso os escandaliza? Vocês suportam ouvir o que está na Bíblia, de fato, de verdade, sem contaminação, sem fermento? Então essa é a nossa proposta. Justamente essa é a nossa proposta. Fazer um estudo bem detido, assim, até eu tô com pouco tempo para falar com os irmãos por conta desse estudo que eu tô levando bem a sério, né? Luciana Gregório, parabéns, irmão Gilberto, muito esclarecedor. Léo Rezende, estudo revelador, irmão. Confins da Terra, parabéns, Gilberto, tá me ajudando muito, Deus te abençoe. E Deus abençoe todos vocês, né? Eu tô orando pra Deus, assim, antes de começar, acho que eu tô orando há, no mínimo, uma semana. Pra Deus me dar inspiração pra eu poder fazer a apostila e a live, passar tudo pra vocês. Porque eu sei que vai ser chocante, né? Então eu tô pedindo pra Deus me utilizar como instrumento dele, me usar como servo para eu poder passar da forma mais fiel possível. Porque a responsabilidade é extremamente grande, né? A gente não quer pegar o microfone sabendo que a live vai ser vista, sei lá, por 5.000 pessoas e falar errado. A gente quer passar a verdade para que as almas possam ser salvas. Com firmeza, com certeza do que está sendo falado. Que nem Apolo, né? Apolo pregava com ousadia no livro de Atos. Paulo também debatia com gregos e judeus. Robson Cadete perguntou: Deus também virá morar aqui na terra juntamente com Jesus e nós poderemos visitar o céu? Não, o tabernáculo de Deus, na verdade, ele vai vir morar na terra. Ele preparou a terra como um lugar de extrema excelência, um lugar paradisíaco, para vir morar aqui. O tabernáculo de Deus vai descer na terra no momento que ela estiver no estado paradisíaco, totalmente restaurada. E também não vai existir nenhum ímpio, nenhum pecador. Ana Lomba, as pessoas que foram enganadas no sistema passam a odiar o reino que Deus preparou para nós. Não, e o pior é que quem foi enganado no sistema vai se perder. Isso que é o pior, cara. Isso que é o mais triste. Jesus mesmo falou isso, né? A gente viu no começo da live.
A gente viu no comecinho da live que ele falou isso, que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, além deles estarem se perdendo, aqui, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então quem segue esses líderes, esses mestres, acaba se perdendo junto com eles. Por isso que a ordem de Apocalipse 18 é sair. Porque senão a gente acaba virando cúmplice do sistema. Ainda mais dando dinheiro, frequentando, apoiando, indo lá. Por isso que ele fala. Até mesmo os youtubers que se arriscam a pregar coisas fabulosas, fábulas, né? Não, porque a marca da besta vai ser tal coisa, porque o anticristo vai ser não sei quem, vai ser um robô, porque o chip. Isso aí eles estão levando condenação para si. E para as pessoas que o seguem. Então por isso que Deus fala, ouviam a voz do céu que dizia, saiam dela vocês, meu povo, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou de seus crimes. Então se a gente continuar no sistema religioso, a gente vira cúmplice. Aí não tem como, o pecado que está sobre eles vai nos pegar. Por isso tem que sair. Não dá pra contornar. Ele não tá falando pra tentar contornar. Deixa eu ver uma pergunta aqui do nosso irmão Alê. Nossa estrutura física atual vai suportar a glória do Criador ou seremos modificados? Não, quando o Criador vier, nós já vamos ter sido modificados. Não vai ter mais esse corpo corruptível. Romário Roma, não me arrependo nem um pouco de sair desse sistema. Pô, perfeito. Quando eu respondi para ele, nós seremos transformados, tô dizendo os eleitos, né? A gente não sabe quem que vai ser salvo. Nando com o que 05. Na parábola das 10 virgens, ele faz uma comparação com o reino dos céus. Exatamente. E fala sobre aqueles que ficaram de fora, né? Pequena dúvida que tem sobre essa passagem. Não, mas é uma comparação, sim. Alfredo Guerra, fora que postam qualquer coisa que vem à cabeça todos os dias para ter likes e visualizações devido à monetização. Sim, a gente sabe que alguns assuntos mais polêmicos geram grande visualização. Mas não adianta, entendeu? A gente não pode se vender dessa forma, ainda mais... usando a palavra de Deus. Você não pode falar que a marca da besta é qualquer coisa que vem na sua cabeça, sendo que você não sabe nem quem é a besta de Apocalipse 13. Se perguntar pra eles quem que é a besta de Apocalipse 13, eles não sabem responder. Gilceir Pereira, mudei de vida quando saí desse sistema de mentiras dos templos. Perfeito. Todo o sistema está falido, tanto político como religioso. Sim. Por isso que Cristo vai ser rei e vai acabar com o sistema. E os líderes da terra se lamentarão, porque ele vai acabar com tudo. Então é isso, pessoal. Estamos completando 2 horas de live. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, a presença dos moderadores, todos que fizeram perguntas. Se você esqueceu de deixar o like, deixa agora, porque aí o vídeo ele aparece para as pessoas amanhã que não conseguiram ver. E agradecer especialmente a Deus, ao Criador dos céus e da terra, que nos permitiu, a gente ainda tem a liberdade de fazer esse encontro aqui, essa pregação, né? Em alguns países não existe mais essa possibilidade há muito tempo. Então, agradecer imensamente a Deus, ao Criador dos céus e da terra, por nos permitir estarmos aqui reunidos, estudando e aprendendo mais sobre a palavra dele, que fazemos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, que o Eterno continue lhes abençoando. Fiquem ligados no canal, sininho ativado, aba comunidade, que semana que vem a gente vai falar sobre o estado dos mortos e vai desmistificar mais essa questão, vai falar a parábola do rico e do Lázaro, se as pessoas ressuscitaram, não ressuscitaram, se já tem gente no céu, se já tem gente no inferno. Tudo isso vai ser destrinchado na próxima live.
Desculpa as pessoas que eu não tô conseguindo responder no WhatsApp, porque tá muito corrido mesmo, quase não tô dormindo. Mas é assim mesmo. Um grande abraço pro nosso irmão Bruno Provetti aí no chat também, tudo de bom. Então vamos ficando por aqui, muitíssimo obrigado. Depois peguem a apostila na descrição do vídeo a partir de amanhã. Toda honra e toda glória ao nosso Criador. Amém.